Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. A vida, como eu a conhecia, era confortavelmente previsível até que não era mais. É engraçado como você pensa que sabe tudo sobre lealdade, confiança e os laços que te unem àqueles mais próximos de você. Isso é, até que esses mesmos laços são testados, esticados até o seu ponto de ruptura, e, finalmente, se rompem bem diante dos seus olhos. Meu nome é Alex, sou mecânico de profissão e um homem simples por escolha. Minha vida? Não tinha nada de extraordinário. Trabalho, casa e o ocasional toque de emoção, comecei, contando a história para um velho amigo em uma mesa de bar mal iluminada, o tipo de lugar onde as misérias da vida encontravam consolo no fundo de um copo. Veja bem, eu tinha esse amigo, Jake. Éramos tão próximos quanto irmãos, ou pelo menos eu pensava assim. Para mim, amizade era uma rocha inabalável, um farol na tempestade. Significava ter o apoio de alguém não importa o que, sabendo que ele teria o seu em troca, expliquei, a amargura da traição permeando minhas palavras enquanto eu tomava um gole da minha bebida, o gelo tilintando de forma zombeteira no copo. Sarah, minha esposa, era outra metade do meu mundo. Uma bibliotecária, cujo amor pelos livros quase rivalizava com o amor por mim. Nossa vida juntos era simples, filmes, passeios no parque e aqueles momentos tranquilos que falavam volumes. No entanto, sob a superfície de nossa existência aparentemente tranquila, espreitava uma tempestade silenciosa, fermentando nas profundezas de desejos não expressos e necessidades não atendidas. Nossa vida íntima, e bem, essa era a falha na nossa armadura. Sarah queria mais paixão, mais emoção, mais de mim do que eu podia dar. O desgaste físico do meu trabalho me deixava esgotado, apenas uma sombra do homem que ela precisava que eu fosse, confessei, o peso dos meus fracassos pressionando sobre mim como o ar pesado antes de uma tempestade. Certa noite, enquanto eu me ocupava na garagem, a ligação de Jake rompeu a monotonia do barulho do motor e o cheiro de óleo. Alex, meu amigo. Que tal uma escapada de fim de semana? Só a galera, em um resort no lago. Vai ser épico. A voz de Jake estava cheia daquele entusiasmo contagiante pelo qual ele era conhecido. Refleti sobre a ideia, a perspectiva de uma pausa da rotina diária tentadora. No entanto, era a opinião de Sarah que mais importava. Vou conversar com a Sarah sobre isso, respondi, limpando as mãos em um pano, a graxa manchando o tecido de um preto profundo. A reação de Sarah ao plano foi além de entusiasmada. Oh, Alex! Jake já me contou sobre a viagem. Nós temos que ir. Os olhos dela brilhavam de excitação, uma visão que eu não via há muito tempo. No entanto, uma dúvida persistente puxava o meu coração. Por que Jake tinha procurado ela primeiro? Uma pergunta que ficou no ar, não feita, enquanto eu concordava com a cabeça. Os dias que antecederam a viagem foram um redemoinho de atividade. Sarah era um furacão de excitação, planejando e empacotando. Nossa mesa de cozinha estava enterrada sob mapas e guias, a voz dela cheia de sonhos e planos. Isso vai ser incrível, ela disse, o sorriso iluminando a sala. Eu queria acreditar nela, compartilhar plenamente de sua alegria, mas uma sombra de inquietação persistia. Fazer compras para a viagem trouxe suas próprias revelações. Sarah, em seu elemento, escolheu um traje de banho que deixava pouco à imaginação. A visão dela, radiante e confiante, despertou uma mistura de emoções dentro de mim, desejo, orgulho e uma corrente subjacente de medo. Só vamos ficar alguns dias, Sarah. Não um mês, brinquei, tentando aliviar o clima. Ela riu, um som que costumava me trazer conforto, agora tingido com uma borda desconhecida. Ah, Alex, não seja tão preocupado. Vai ser divertido, ela me tranquilizou, a mão dela encontrando a minha, um gesto de conexão do qual eu desesperadamente precisava. A viagem estava marcada, os planos feitos. Mal sabia eu, seria o início de uma jornada que me levaria pelos cantos mais escuros da traição, testando a própria essência do que eu pensava que amizade e amor significavam. Enquanto compartilhava minha história, as palavras fluíam, um torrente de dor,
confusão e o gosto amargo da traição, marcando o fim de um capítulo da minha vida e o início incerto de outro. A manhã da nossa partida amanheceu brilhante e clara, um presságio zombeteiro do caos que estava por vir. Eu estava de pé antes do sol, a inquietação da noite dando lugar a um temor silencioso enquanto me preparava para a viagem. O som do motor ganhando vida lá fora sinalizou a chegada de Jake, pontual como sempre, com Ethan a reboque, suas risadas um contraste marcante com o silêncio da nossa casa. Pronto para uma aventura, Alex? Jake chamou, sua voz ecoando com entusiasmo enquanto ele me dava um tapinha nas costas, um largo sorriso estampado em seu rosto. Sim, vamos nessa, respondi, forçando um sorriso, tentando sacudir a inquietação que me envolvia como uma segunda pele. Sarah surgiu, sua energia contagiante, suas malas empacotadas com a precisão de alguém que planejou essa fuga por meses, e não dias. Isso vai ser tão divertido. Mal posso esperar para chegar lá, ela exclamou, seu entusiasmo preenchendo o ambiente, afastando as sombras da dúvida, mesmo que por um momento. A viagem para o lago foi um borrão de paisagens passando rapidamente, o zumbido dos pneus no asfalto um pano de fundo constante para o bate-papo dentro do SUV. Sarah e Mia estavam absortas em conversa, suas risadas flutuando até mim enquanto eu me sentava em silêncio, perdido em pensamentos. Chegamos, Ethan anunciou, entrando na entrada de cascalho da casa do lago, o veículo parando com um cruz de cascalho sob os pneus. O lugar era isolado, cercado por pinheiros imponentes e a calma extensão do lago se estendendo diante de nós, um cenário sereno para o que se supunha ser um fim de semana de relaxamento. Nossa, esse lugar é incrível! Sarah respirou fundo, saindo do carro, seu olhar varrendo a paisagem, um olhar de maravilha em seu rosto. É perfeito, concordei, a beleza natural do lugar aliviando momentaneamente a tensão dentro de mim. Descarregamos o carro, o som dos nossos passos e risadas ecoando na quietude da manhã. A cabana era rústica, uma estrutura charmosa de madeira e pedra que prometia calor e conforto. Exploramos os cômodos, reivindicando espaços com a facilidade da familiaridade, a empolgação do novo ambiente deixando de lado as complexidades das nossas relações. Conforme o dia se desdobrava, nos encontramos no pier, a brisa fresca do lago um alívio bem-vindo do calor do sol. Quem topa nadar? Jake desafiou, sua veia competitiva surgindo enquanto ele tirava a camisa, revelando os músculos definidos por incontáveis horas na academia. Aceito o desafio, Ethan respondeu, os dois mergulhando no lago, suas risadas um desafio para o resto de nós. Sarah hesitou, seu olhar encontrando o meu, uma pergunta em seus olhos. Vamos, Alex. Vai ser divertido, ela instigou, sua voz uma mistura de empolgação e algo mais que eu não conseguia identificar. Com um aceno, eu segui, o choque frio da água um contraste agudo com o calor do sol, um momento de pura e indiscutível liberdade que lavava as dúvidas e medos, mesmo que por um momento. O dia passou em uma névoa de atividades, nadando, explorando e a simples alegria de estarmos juntos longe das restrições da nossa vida diária. Nós rimos, conversamos, por um breve e brilhante momento, o mundo fora dos limites da casa do lago deixou de existir. Conforme a noite caía, nos reuníamos ao redor da fogueira, as chamas lançando sombras dançantes em nossos rostos enquanto compartilhávamos histórias e marshmallows, o crepitar do fogo uma trilha sonora tranquilizadora para nossa camaradagem. No entanto, à medida que o fogo se reduzia a brasas, a escuridão parecia se aproximar, a risada desaparecendo enquanto a realidade de nossas vidas emaranhadas se infiltrava de volta. Eu observava Sarah, seu rosto iluminado pela luz moribunda, seu sorriso não alcançando completamente seus olhos, e me perguntava o que havia por trás daquela fachada. A noite trouxe consigo uma inquietação que eu não conseguia sacudir, o silêncio da cabana amplificando o ruído na minha cabeça, as dúvidas e medos que eu havia afastado voltando para me assombrar. Enquanto eu jazia na escuridão, ouvindo o som da respiração de Sarah, eu sabia que o fim de semana tinha apenas começado, e o verdadeiro teste das nossas relações, da minha confiança, ainda estava por vir. O amanhecer do nosso segundo dia na casa do lago nos cumprimentou com uma paleta de rosas e laranjas, pintando o céu com tons que prometiam um dia cheio de novas aventuras e caminhos não descobertos. A noite passou em uma sinfonia inquieta de pensamentos e meios sonhos, deixando-me com os olhos embaçados,
mais determinado a aproveitar ao máximo esse escape. Bom dia, sol, Sarah brincou, sua voz cortando o silêncio da manhã cedo. Ela já estava de pé, a personificação da radiância matinal, enquanto eu lutava para encontrar meu equilíbrio, o peso do sono ainda me prendendo. Parece que vai ser um lindo dia, eu murmurei, esfregando o sono dos meus olhos, tentando igualar seu entusiasmo. O aroma do café encheu o ar, um chamado acolhedor para o início do dia. O café da manhã foi um evento comunitário, a cozinha um fervilhar de atividade enquanto todos contribuíamos. Quem está pronto para alguns ovos? Jake bradou, manejando uma frigideira como um chefe em seu elemento, enquanto Mia e Ethan arrumavam a mesa, seus movimentos sincronizados na dança confortável de um casal bem afinado. Devemos explorar a área hoje, Sarah sugeriu, seus olhos brilhando com a emoção da aventura. Há uma trilha por perto que leva a um ponto de observação. A vista deve ser de tirar o fôlego. Sua empolgação era contagiante, e apesar das sombras de dúvida que persistiam, eu me vi atraído pelo momento. A perspectiva de descobrir algo novo, uma distração bem-vinda do tumulto dos meus pensamentos. Estamos dentro, Ethan declarou, falando por ele e por Mia, seus acenos de cabeça selando o plano. A resposta de Jake foi uma risada robusta e um polegar para cima, sua prontidão para mergulhar de cabeça em qualquer atividade um traço que sempre o definiu. A trilha era um caminho sinuoso através da densa floresta, o dossel acima um mosaico de verdes que filtrava a luz do sol em um caleidoscópio de padrões no chão da floresta. O ar estava fresco, preenchido com o aroma de pinho e terra, um contraste marcante com o concreto e os gases de escape da cidade que havíamos deixado para trás. Ouçam isso, Sarah sussurrou, uma nota de maravilha em sua voz enquanto pausava, seu olhar para cima. O som do canto dos pássaros enchia o ar, uma sinfonia natural que falava da beleza indomada que nos cercava. Nossa caminhada foi pontuada por risadas e a ocasional história, reminiscências de aventuras passadas e memórias compartilhadas que nos uniam mais. No entanto, por baixo da camaradagem, correntes de tensão iam e vinham, invisíveis mas palpáveis. O ponto de observação era de fato tão espetacular quanto o prometido, à vista uma vasta extensão de floresta, lago e céu que se estendia diante de nós. Nossa, isso é incrível, Mia respirou, capturando o momento em uma enxurrada de fotos, seu desejo de preservar a memória evidente em sua expressão focada. Devemos vir aqui para ver o nascer do sol amanhã, Jake sugeriu, seu olhar fixo no horizonte, onde a terra encontrava o céu em uma promessa distante de exploração e descoberta. A jornada de volta foi mais leve, a experiência compartilhada do ponto de observação nos unindo de uma maneira que apenas a grandeza da natureza poderia. Sarah caminhou ao meu lado, sua mão encontrando a minha, um gesto silencioso de conexão que dizia muito. À medida que nos aproximávamos da cabana, a visão que nos saudou era uma de serena beleza, a estrutura uma parte da paisagem, como se sempre tivesse pertencido ali. A tranquilidade do lago, o sussurro das árvores e a promessa de mais uma noite sob as estrelas me enchiam de uma sensação de paz, um alívio temporário da tempestade de emoções que tinha sido minha constante companheira. O dia se desvaneceu em noite, e com isso, a luz mudou, lançando longas sombras que dançavam pelas paredes da cabana. Nos reunimos na varanda, o sol poente pintando o céu em tons de fogo e ouro, uma obra-prima diária que marcava a passagem do tempo em um lugar que parecia removido do resto do mundo. O jantar foi um esforço comunitário, a cozinha viva com atividade e o ar preenchido com os aromas do cozimento. A conversa fluía facilmente, a risada genuína, e por um momento, as complexidades de nossas vidas foram esquecidas, substituídas pela simples alegria de estarmos juntos. À medida que a noite nos envolvia, as estrelas emergiam uma a uma para reivindicar seu lugar no tapete do céu. Olhei ao redor para os rostos iluminados pela luz tremeluzente das velas, uma família improvisada reunida por circunstância e escolha. E naquele momento, percebi que, apesar das correntes de tensão e das dúvidas não expressas, não havia outro lugar onde eu preferiria estar. A viagem e a chegada à casa do lago haviam prometido uma fuga, uma pausa na rotina de nossas vidas diárias. No entanto, conforme a noite avançava, ficava claro que havíamos trazido nossas complexidades conosco, as intrincâncias de nossos relacionamentos e desejos individuais tecendo uma teia tão bela quanto frágil. E quando me recolhi para dormir, os sons da noite uma nana reconfortante,
Sabia que os dias à frente nos testariam de maneiras que ainda não podíamos imaginar. O sol da manhã mal havia beijado o horizonte, seus raios filtrando pelas cortinas, pintando sombras que dançavam pelo quarto. O sono havia sido um companheiro fugaz, afastado pelo tumulto que fervilhava dentro de mim. Enquanto eu estava lá, observando o amanhecer, um pressentimento de mau agouro se assentou sobre mim, prelúdio da tempestade que estava prestes a se desdobrar. Sarah ainda estava dormindo, sua respiração estável e calma, um contraste gritante com o caos que rugia dentro de mim. Eu a observei por um momento, a subida e descida de seu peito, a expressão pacífica em seu rosto. Foi nessa observação tranquila que os primeiros fios de dúvida começaram a tecer seu caminho pela minha mente, apertando a cada segundo que passava. O café da manhã foi um assunto sombrio, a conversa habitual substituída por um silêncio tenso que pesava no ar. Sarah parecia distante, seus sorrisos forçados, sua risada vazia. Jake, também, estava diferente, sua exuberância usual moderada, seus olhares em direção a Sarah carregados de uma tensão não pronunciada que colocava meus nervos à flor da pele. Devemos levar o barco para fora hoje, Ethan sugeriu, quebrando o silêncio desconfortável. A água está perfeita. A ideia foi recebida com acenos de cabeça de acordo, uma distração bem-vinda das correntes de desconforto que haviam se estabelecido entre nós. Os preparativos foram rápidos, um turbilhão de atividade enquanto reuníamos o que precisávamos e nos dirigíamos ao cais. O lago era um espelho, sua superfície inalterada, refletindo o céu acima em uma sinfonia perfeita de azul. O barco balançava suavemente na água, seu convite para escapar da margem era tentador demais para resistir. À medida que partíamos, o motor zumbindo sob nós, eu me vi observando Sarah e Jake, suas interações marcadas por uma familiaridade que parecia fora de lugar. Meu coração batia forte no peito, uma batida de suspeita que crescia mais alta a cada conversa sussurrada, cada risada compartilhada que não alcançava os olhos. Não é lindo isso? Sarah perguntou, sua voz cortando meu devaneio enquanto ela gesticulava em direção à extensão de água que se estendia à nossa frente. É, respondi, minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Mas não tão belo quanto a verdade, você não acha? Seu olhar encontrou o meu, confusão e, em seguida, realização surgindo em seus olhos enquanto o peso das minhas palavras se assentava entre nós. A atenção de Jake se voltou para nós, seu comportamento despreocupado deslizando por um momento para revelar um vislumbre de algo mais sombrio, algo culpado. O passeio de barco continuou, a paisagem passando despercebida enquanto minha mente corria. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, formando uma imagem que eu não queria ver, mas não podia mais ignorar. Ancoramos em uma enseada isolada, a água tranquila e clara, um cenário tranquilo que desmentia o tumulto que fervilhava dentro de mim. Enquanto os outros mergulhavam na água, rindo e chamando uns aos outros, eu fiquei para trás, o peso das minhas suspeitas me ancorando no lugar. Alex, vem. A água está incrível. Sarah chamou, seu convite flutuando pela distância. Eu balancei a cabeça, minha decisão tomada. Preciso de um momento, chamei de volta, meus olhos nunca deixando os dela. Enquanto eles nadavam, eu fiquei lá, lutando com as dúvidas e medos que haviam se enraizado em meu coração. As risadas e os respingos de água soavam distantes, a alegria do momento perdida para mim. Quando eles retornaram, a atmosfera estava carregada, o ar espesso com palavras não ditas e tensões não resolvidas. O passeio de volta foi silencioso, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos, a distância entre nós mais do que apenas física. A revelação havia chegado, não em palavras, mas em olhares e gestos, no silêncio que falava volumes. Quando atracamos, a finalidade do momento se assentou sobre mim, o conhecimento de que o que havia sido nunca poderia ser novamente. A caminhada de volta à cabana foi uma jornada solitária, mesmo na companhia de amigos. Minha mente era um turbilhão de emoções, traição e dor liderando a carga. A revelação havia exposto a verdade, uma verdade que ameaçava desfazer tudo o que havíamos construído. À medida que a cabana aparecia à vista, suas paredes não prometiam mais refúgio, mas se sentiam como uma prisão, guardando dentro de si os segredos e mentiras que haviam sido cuidadosamente ocultados. A porta estava aberta, um convite para confrontar a realidade que nos aguardava dentro.
Ao entrar, o contraste entre a beleza do dia e a escuridão dos meus pensamentos era marcante. A revelação havia mudado tudo, lançando longas sombras que se estenderiam muito no futuro, seu impacto ainda por ser totalmente realizado. A tempestade estava prestes a estourar, a revelação apenas o começo de uma jornada através da dor e traição que estava por vir. Enquanto eu estava lá, no limiar da verdade, eu sabia que o caminho à frente seria um de dor e cura, de finais e novos começos. Mas primeiro, a tempestade tinha que ser enfrentada, sua fúria suportada antes que a calma pudesse retornar. O sol havia mergulhado abaixo do horizonte, deixando um calor persistente em seu rastro, um contraste marcante com a fria realização que havia se enraizado em mim. Os eventos do dia se desenrolaram como uma peça mal escrita, cada ato revelando mais da fachada que havia sido cuidadosamente construída ao nosso redor. O jantar foi um assunto silencioso, o tilintar dos talheres contra os pratos ecoando como um trovão distante, prenunciando a tempestade que estava prestes a estourar. Eu podia sentir os olhos de Sarah em mim, seu olhar pesado com perguntas não ditas e o peso de segredos ainda a serem revelados. Alex, precisamos conversar. Sarah finalmente quebrou o silêncio, sua voz mal acima de um sussurro, ainda assim cortando a tensão como uma faca. Não aqui, respondi, minha voz firme apesar do tumulto que rugia dentro de mim. Vamos dar uma caminhada. A noite havia envolvido a casa do lago em seu abraço, a lua um fio de luz na escuridão aveludada. Caminhamos em silêncio, o caminho de cascalho estalando sob nossos pés, cada passo nos levando mais longe da segurança da ignorância e mais perto do precipício da verdade. Por que você tem estado tão distante? A voz de Sarah quebrou o silêncio, suas palavras uma mistura de preocupação e medo. Não se trata de distância, Sarah. Trata-se de honestidade, de confiança, respondi, minhas palavras medidas, a dor da traição acentuando cada sílaba. O que você está dizendo? Sua voz tremeu, a realização do que estava por vir surgindo nela. Eu vi você, Sarah. Com Jake. Os olhares, os sussurros. Tem estado bem na minha frente todo esse tempo, não é? A acusação pairou no ar entre nós, um abismo que se alargava a cada segundo que passava. Alex, não é o que você pensa, ela implorou, sua voz rachando sob o peso de suas emoções. Por favor, me deixe explicar. Mas o tempo para explicações havia passado, os momentos de dúvida e suspeita coalescendo em uma sólida forma de traição que se apresentava nitidamente diante de nós. Viemos aqui para escapar, para encontrar alguma paz. Mas tudo o que encontrei foram mentiras. Continuei, a amargura da revelação revestindo minhas palavras. Alex, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Ela estendeu a mão, buscando a minha, um gesto de conexão que agora parecia estranho. Eu recuei, a distância física refletindo o abismo emocional que se formou entre nós. Desculpa não muda o que aconteceu. Não apaga a traição. O caminho nos levou à beira do lago. A água uma vasta extensão escura que refletia o tumulto no meu coração. O som das ondas batendo na margem era um bálsamo calmante, um contraste marcante com o caos que se desenrolava dentro de mim. Por favor, podemos apenas voltar e conversar sobre isso? Tem que haver uma maneira de consertar isso. A voz de Sarah estava desesperada, a realização do que estava em jogo surgindo nela. Não há nada para consertar, Sarah. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, respondi, a finalidade das minhas palavras selando o destino do que já foi. O desvendar havia começado, os fios de confiança e amor que nos uniam se desfazendo, cada revelação nos afastando mais. A noite testemunhou a desintegração de um relacionamento que uma vez prometeu uma vida inteira de sonhos e aspirações compartilhadas. À medida que voltávamos para a casa do lago, o silêncio era uma entidade tangível que nos envolvia, um manto de luto pelo que havia sido perdido. A porta estava aberta, um portal para uma realidade que eu já não tinha certeza de querer enfrentar. Lá dentro, os outros nos aguardavam, seus rostos gravados com preocupação e as perguntas não feitas que pairavam no ar. O desvendar não era apenas meu e de Sarah para suportar, mas um fardo compartilhado que nos impactaria a todos. O quarto parecia menor, as paredes se fechando enquanto o peso da verdade nos oprimia. O desvendar havia exposto o fundamento frágil sobre o qual nossos relacionamentos haviam sido construídos,
Um fundamento que agora jazia em ruínas aos nossos pés. Enquanto eu estava lá, em meio aos destroços de confiança quebrada e promessas desfeitas, percebi que o desvendar estava longe de terminar. O caminho à frente era incerto, cada passo uma navegação pelos destroços do que foi, em busca de uma paz que parecia tão elusiva quanto as sombras mutáveis lançadas pelo luar. A noite se estendeu, as horas passando em um borrão de conversas sussurradas e contemplações silenciosas. O desvendar nos deixou expostos, às bordas cruas de nossas emoções desfiadas e vulneráveis. No entanto, em meio ao caos, havia um vislumbre de algo mais, esperança, talvez, ou a promessa tênue de redenção. Mas à medida que a alvorada se aproximava, sua luz revelando a extensão total do dano, eu sabia que algumas feridas eram profundas demais para curar, algumas traições profundas demais para perdoar. O desvendar havia exposto a verdade, uma verdade que não podia mais ser ignorada ou negada. E à medida que os primeiros raios do sol rompiam o horizonte, lançando um brilho dourado sobre a casa do lago, eu entendi que a jornada à frente seria de reconstrução, de encontrar uma maneira de navegar pelas consequências da tempestade que havia varrido nossas vidas. Mas por enquanto, o desvendar continuava, cada momento um lembrete da fragilidade da confiança e o preço da traição. Amanhã após a revelação foi um evento sombrio. A casa do lago que uma vez foi um santuário de risadas e calor agora se sentia como um mausoléu dos nossos antigos eus. O ar estava denso com arrependimentos não ditos e o fantasma das confissões de ontem permanecia, um lembrete do abismo que se abriu entre nós. Eu me levantei com o sol, cuja luz pouco fazia para dissipar a escuridão que se instalara em meu coração. Os outros ainda estavam dormindo, ou talvez, como eu, fingindo encontrar refúgio no silêncio de seus próprios pensamentos. Eu me dirigi à cozinha, o ato mundano de preparar café uma tentativa desesperada de encontrar normalidade no caos que se tornou nossa realidade. Enquanto eu me sentava à mesa, xícara na mão, os eventos da noite anterior se repetiam em minha mente, um ciclo torturante de traição e dor. As palavras de Sarah, me desculpe, Alex. Por favor, vamos consertar isso, ecoavam. Uma melodia assombradora do que poderia ter sido e do que agora estava perdido. O som de passos interrompeu meu devaneio, e eu me preparei para o confronto que sabia ser inevitável. Sarah entrou, sua aparência tão desgrenhada quanto as emoções que eu via refletidas em seus olhos. Alex, ela começou, sua voz um sussurro frágil, sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, mas preciso que você entenda se entender? Eu a interrompi, minha voz elevando-se apesar da minha tentativa de permanecer calmo. Como posso entender a traição, Sarah? Como você espera que eu simplesmente aceite isso e siga em frente? Ela recuou com minhas palavras, a dor evidente em sua expressão. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Foi um erro terrível. Erros são esquecer de trancar a porta, Sarah. Não isso. Eu retruquei, a amargura que sentia infiltrando-se em cada palavra. A tensão entre nós era palpável, uma força tangível que parecia nos afastar ainda mais a cada segundo que passava. O quarto parecia pequeno demais, as paredes se fechando enquanto estávamos lá, presos nas consequências de nossas vidas desfeitas. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada dos outros, sua presença um lembrete de que as repercussões de nossas ações se estendiam além de nós dois. O olhar de Jake encontrou o meu, uma mistura de culpa e desafio em seus olhos. Enquanto Ethan e Mia trocavam olhares desconfortáveis, evidente seu desconforto por estarem presos no fogo cruzado. Precisamos conversar, Ethan finalmente disse, a voz da razão em meio à nossa tempestade. Todos nós. Isso não pode continuar. E assim, nos sentamos, um conselho de corações partidos e egos machucados, cada um de nós exposto pelos eventos que haviam transcorrido. A conversa foi difícil. Acusações e defesas se misturando com a necessidade desesperada de encontrar um caminho a seguir. Não sei se posso confiar em você novamente, Sarah. Não depois disso, confessei, as palavras sentindo como um golpe físico ao serem pronunciadas. Eu sei, e vou me arrepender do que fiz pelo resto da minha vida, Sarah respondeu, sua voz trincando de emoção. Mas estou disposta a fazer o que for necessário para acertar as coisas, se você me permitir. A oferta pairou no ar, uma tábua de salvação nos destroços de nosso relacionamento. Mas, por mais que eu quisesse agarrá-la,
Acreditar que poderíamos reconstruir das cinzas de nossa traição, eu sabia que algumas coisas estavam irremediavelmente quebradas. A reunião terminou sem resoluções, apenas um entendimento compartilhado da dor que causamos um ao outro. A casa do lago, uma vez um lugar de fuga, agora se sentia como uma prisão, nos mantendo cativos de nossos erros e das duras verdades com as quais fomos forçados a enfrentar. Na sequência de nosso confronto, me encontrei parado no cais, as águas calmas do lago, um contraste marcante com a turbulência que rugia dentro de mim. A beleza do nascer do sol, a promessa de um novo dia, oferecia pouco consolo, um lembrete amargo da inocência que havíamos perdido. À medida que o sol subia, seus raios aquecendo o frio que se instalara em meus ossos, percebi que as consequências de nossas ações reverberariam em nossas vidas por anos vindouros. A confiança que havíamos quebrado, o amor que havíamos manchado, não poderiam ser facilmente reparados. Mas, mesmo no meio do desespero, havia um lampejo de esperança, um sussurro tênue de uma possibilidade de que, com o tempo, pudéssemos encontrar uma maneira de perdoar, se não esquecer. O caminho seria difícil, repleto de obstáculos e as sombras de nosso passado, mas talvez, apenas talvez, fosse uma jornada que valesse a pena ser feita. E assim, enquanto eu estava lá, observando a luz dançar sobre a água, fiz um voto silencioso a mim mesmo de enfrentar as consequências de frente, de navegar pelos destroços de nossas vidas com toda a graça e coragem que pudesse reunir. Pois, no final, era a única maneira de encontrar paz, tanto dentro de mim quanto com aqueles que eu amei e perdi no desenrolar de nossa história compartilhada.